Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar sobre a porta larga da esterilização. Imagine esta história. Uma mulher de 4 filhos, 3 nascidos e 1 por nascer, vem a um sacerdote perguntar se é permitido praticar a laqueadura tubária ou ligadura de trompas. Ela explica que os 3 primeiros partos foram cesáreos e que, segundo o médico, o 4º também deverá ser cesáreo. Haveria, assim, uma oportunidade de aproveitar a abertura do abdômen para fazer a laqueadura. O sacerdote, por falta de conhecimento ou de fidelidade à igreja, diz que, sem dúvida alguma, é lícito aquela senhora laquear as suas trompas. A mulher não se dá por satisfeita, pois ouvira dizer que a laqueadura tubária é um pecado grave. O padre lhe responde: sim, é pecado grave se for feita por motivo fútil. Mas o caso da senhora é diferente. Com 3 cesarianas sucessivas, o útero está fragilizado e se tornará mais frágil ainda no próximo parto cesáreo. A laqueadura, em seu caso, será feita para evitar perigos que uma nova gravidez traria para a senhora e para o bebê. Pode laquear-se sem o menor escrúpulo de consciência, diz o padre. A mulher sente-se aliviada. Agradece entre lágrimas por aquela solução cômoda. Após a cirurgia, com o recém-nascido nos braços, vem novamente manifestar gratidão ao sacerdote compreensivo que lhe apontara a porta larga da esterilização. E a história termina com um final feliz. Vejamos agora uma outra história. A história da porta estreita. Imagine se a mesma mulher da história acima tivesse ido consultar um sacerdote fiel ao magistério da igreja. A resposta dele seria: embora eu compreenda todo o problema pelo qual a senhora está passando, não posso dizer que a laqueadura seja lícita. Essa cirurgia danifica e mutila as trompas de Falópio, que são órgãos que Deus criou para a sublime missão de transmitir a vida. E se a mulher dissesse: mas o médico disse que se eu não ligar as trompas, vou morrer na próxima gravidez? O padre responderia: primeiramente, vamos consultar outro médico para verificar se esse perigo existe e é tão grande assim. Mas ainda que se pudesse assegurar que na próxima gravidez a senhora morreria, nem assim seria lícito recorrer à laqueadura, que é uma esterilização direta. E a mulher pergunta: o que é uma esterilização direta? É uma intervenção que tem como fim ou como meio tornar a pessoa estéril. Se a senhora estivesse com câncer no útero, o médico removeria o útero para extirpar o tumor.
Tal cirurgia deixaria a senhora estéril, mas não diretamente. A esterilidade não seria querida como fim, nem como meio, mas apenas tolerada como um efeito colateral da cirurgia. No caso da senhora, porém, o médico pretende praticar a esterilização como meio de evitar riscos em uma nova gravidez. E a mulher pergunta: mas evitar riscos não é um fim bom? Sim, mas o fim não justifica os meios. Não se pode obter esse fim por meio de uma laqueadura, que é uma esterilização direta. Então, o que eu devo fazer? O padre responde: se de fato houver motivos sérios para adiar uma nova gravidez, a senhora e seu marido poderão, após o parto, abster-se dos atos conjugais nos dias férteis. A isso se chama continência periódica. E a mulher responde: mas para mim é muito difícil reconhecer os sinais de fertilidade. Parece que eu sou diferente das outras mulheres. O padre responde: vou conduzir a senhora a um casal que conhece bem a última versão do método Billings, incluindo casos de mulheres que apresentam umidade constante nos dias férteis. Como se vê, ao dizer não à laqueadura, o padre não pôde despedir sumariamente aquela mulher, como fizera o padre da história anterior. Prometeu levá-la a um outro médico, a fim de confirmar ou não aquele prognóstico sombrio, e ainda ofereceu-lhe um casal para instruí-la corretamente no método Billings. Para não trair a verdade, aquele sacerdote teve um grande trabalho. Acompanhou aquela mãe e seu marido durante a gestação, o parto e o pós-parto, deu-lhes palavras de encorajamento e conforto, mas nunca lhes disse que a laqueadura era lícita. Ao receberem uma instrução atualizada sobre o método Billings, a mulher e seu marido admiraram-se da própria ignorância. Quanta coisa eles não sabiam ou haviam aprendido de maneira incorreta. Por isso diziam: para mim não funciona, eu não sei reconhecer. E ao consultarem outro médico indicado pelo padre, o casal entendeu que seu caso não era tão sério assim. Era verdade que aquela mulher já se havia submetido a 3 cesarianas, mas isso não equivalia a uma sentença de morte. No caso dela, a cicatrização tinha sido ótima, quase sem deixar vestígios. Segundo o Dr. Dunn, autor deste livro aqui, O Médico e o Matrimônio Cristão, algumas pacientes são tão boas cicatrizadoras que às vezes é difícil ver a cicatriz mesmo depois de 4 cesarianas. Provavelmente, ela poderia ainda submeter-se a vários partos cesáreos. Esta autora, Kimberly Hahn, deste livro Amor que dá a Vida, esposa do ex-pastor protestante Scott Hahn, autor do livro Todos os Caminhos Levam a Roma, O Banquete do Cordeiro, esta mulher, que também teve vários partos cesáreos, conta no seu livro que o recorde de cesarianas está em 14 no Texas. Houve, portanto, uma mulher que no Texas fez 14 cesarianas. A história terminou em um verdadeiro final feliz, mas o padre, que apontou a porta estreita da verdade, teve que se cansar muito. Várias vezes a Igreja se pronunciou contra a laqueadura usada para impedir os riscos de uma futura gravidez. Pio XII, é bom vocês lerem este livro aqui, Mensagens de Pio XII aos Médicos. É um livro que só se encontra em livrarias de livros usados, mas contém os discursos deles aos médicos, às parteiras, aos operadores sanitários. Pio XII já dizia em 1960 que em tal caso não se pode aplicar o princípio da totalidade.
diz o Papa, nesse caso, o perigo que corre a mãe não provém nem direta nem indiretamente da presença ou do funcionamento normal das trompas. O perigo não aparece a não ser que a atividade sexual livre leve a uma gravidez. Faltam as condições que permitiriam dispor de uma parte a favor do todo, em virtude do princípio da totalidade. Portanto, não é permitido intervir nas trompas sadias. Pio XII explica que não se pode utilizar o princípio pelo qual você pode remover um apêndice infeccionado em favor de todo organismo para retirar as trompas, porque elas não estão infeccionadas, elas não estão doentes e elas não são causa de nenhum dano para a mãe. Em 1975, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé emitiu um documento em resposta a perguntas da Conferência Episcopal dos Estados Unidos sobre a esterilização nos hospitais católicos. A resposta reafirmou a posição de Pio XII. Toda esterilização que por si mesma, isto é, por sua própria natureza e condição, tem por único efeito imediato tornar a faculdade generativa incapaz de procriar, deve ser considerada esterilização direta. Por isso, não obstante qualquer boa intenção subjetiva daqueles cujas intervenções são inspiradas pelo cuidado ou pela prevenção de uma doença física ou mental prevista ou temida como resultado de uma gravidez, tal esterilização permanece absolutamente proibida segundo a doutrina da Igreja. Esta foi a resposta de 1975 aos bispos dos Estados Unidos. Se, portanto, constitui pecado grave o uso de preservativo para tornar estéril um único ato conjugal, quanto maior será a gravidade de uma cirurgia feita para tornar estéreis todos os atos conjugais futuros. Assim adverte ainda o citado documento de 75. E, de fato, a esterilização da faculdade, no caso a faculdade procriadora, é proibida por um motivo ainda mais grave que a esterilização dos atos singulares, uma vez que produz na pessoa um estado de esterilidade quase sempre irreversível. O casal que pratica o onanismo ou o coito interrompido, o casal que usa espermicidas, o casal que usa preservativos, ele torna infértil, infecundo, estéril um ato conjugal. Mas o casal que estraga os seus órgãos procriadores, ou seja, as trompas, no caso da mulher, o canal deferente, no caso do homem, pela vasectomia, este casal não está tornando infértil um único ato, mas todos os atos futuros, porque ele vai causar um estado permanente de esterilidade. Portanto, é uma gravidade ainda maior. Em 1993, a mesma congregação reforçou sua posição ao responder sobre o isolamento uterino, outro nome dado à laqueadura tubária, feito para evitar os riscos de uma futura gravidez. 1993. Segundo o documento, em tal caso, a laqueadura é feita para tornar estéreis os futuros atos sexuais férteis livremente realizados. Se são livres, você pode não realizar. Por isso, você não é obrigada a se esterilizar, porque o filho não é um caroço que nasce na testa sem você querer. Todo filho é fruto de um ato conjugal, e o ato conjugal é livre. Se o casal não pode ter filhos por um motivo muito grave, ele pode abster-se dos atos conjugais nos dias férteis.
O fim de evitar os riscos para a mãe, prossegue o documento, derivante de uma eventual gravidez, vem, portanto, perseguido por meio de uma esterilização direta, em si sempre moralmente ilícita. Se por absurdo a Igreja decidisse autorizar um único caso de esterilização direta, ou seja, um único caso de permissão para vasectomia no homem ou para laqueadura na mulher, deveria, por coerência, autorizar também a anticoncepção, que é um pecado grave, mas menos grave do que este, e despedir todos os instrutores do método Billings de regulação da procriação. Porque se é permitido esterilizar, para que ensinar a reconhecer os dias férteis? Para que praticar a continência periódica? Para que esse sacrifício, se uma tesoura resolve tudo com muito mais facilidade? Isso, porém, jamais a Igreja poderá fazer, pois a proibição da esterilização direta não é uma lei criada pela Igreja e, portanto, reformável por ela. Não, é uma lei divina, que a Igreja apenas reconhece e expõe fielmente para nossa observância. Nem o Papa, se quisesse, poderia dar uma permissão para esterilizar alguém. Muito menos o bispo, muito menos o padre. Nenhum de nós tem direito de colocar exceções à lei divina. Agora eu vou contar uma história que eu não sei se aconteceu. Ela está imaginada por mim. Queria muito que ela acontecesse ou que já tivesse acontecido. Certa vez, uma gestante dirigiu-se a um hospital para dar à luz. Era sua 5ª gravidez. Por causa da demora da dilatação cervical, o médico comunicou que era conveniente o parto cesáreo. Ao abrir o útero da paciente, o médico mostrou-se assustado e transmitiu à parturiente todo o seu susto. Preciso agora mesmo ligar as trompas da senhora. De jeito nenhum, respondeu a paciente na mesa de cirurgia. Deixe-me as trompas em paz. O médico replicou, esta é a sua 5ª gestação. Seu útero está extremamente desgastado. Ele não vai resistir à próxima gestação. A senhora vai morrer. Embora não fosse a hora apropriada para gracejos, a mulher perguntou, e se o senhor ligar as minhas trompas, eu teria vida eterna? O médico respondeu, não a vida eterna, mas pelo menos a senhora ficará livre do perigo de uma nova gravidez. Ora, doutor, toda gravidez tem o seu perigo. Já enfrentei esse perigo 5 vezes. Estou disposta a enfrentá-lo novamente. Mas desta vez o perigo é maior. A senhora vai morrer se engravidar de novo. A gestante sorriu e respondeu, já me falaram isso na última gestação. E até hoje eu não morri. O médico não se conformou com a obstinação daquela paciente tão pouco preocupada com a sua própria morte. Resolveu chamar o marido, que estava na sala de espera, e disse-lhe subitamente, sua esposa vai morrer. Isso eu já sabia, respondeu o homem. Eu não me casei com uma mulher imortal. O médico irritou-se. O caso de sua esposa é grave. O útero dela está muito debilitado. Se eu não laquear as trompas, ela vai morrer na próxima gravidez. O marido então falou bem sério. Doutor, se o senhor me propusesse arrancar os olhos de minha esposa, eu não aceitaria. Mas o senhor me propõe algo pior. Destruir as trompas, que foram criadas por Deus para transmitir a vida. As trompas estão sadias e não põem em perigo a vida da minha esposa. A medicina existe para curar, não para esterilizar. Se, porém, houver realmente um risco muito grande em uma próxima gravidez, eu e ela estamos dispostos à continência periódica enquanto durar o perigo. Continência periódica?
Perguntou o médico, franzindo a testa, como quem ouvira o nome de um monstro. O senhor está falando do método Billings? Esse é um dos métodos naturais de regular a procriação sem ofender a Deus, respondeu o marido. O médico não conteve sua expressão de desprezo. Ora, mas isso falha. É verdade, concordou o marido. Embora pesquisas da Organização Mundial de Saúde tenham encontrado uma eficácia bem próxima de 100%, o método Billings pode falhar. Mas a sua previsão de morte da minha esposa também pode falhar. O que não falha é a providência de Deus. É nela que eu e minha esposa confiamos. Estarrecido por ver um casal que não se desesperava sequer com a aflição de morte, o médico insistiu. O senhor já tem 5 filhos. Já pensou se sua esposa morrer na próxima gravidez? Como poderá educar todos eles? Não se importa com a morte dela? O homem respondeu, a morte é dolorosa, mas não é o que mais tememos. O que eu e minha esposa tememos acima de tudo é ofender a Deus. O Senhor nos propõe o pecado da esterilização para nos livrar da morte. Mas nós preferimos a morte a cometer um pecado. Essa história eu não conheço. Você conhece? Gostaria que fosse a sua. Na história imaginada, o casal apresentou um conhecimento, uma firmeza moral e uma capacidade de argumentação bem acima da média. Na maioria dos casos, até mesmo os casais mais firmes na doutrina católica vacilam diante da autoridade do médico e do suposto risco de morte. Para evitar tais pressões, justamente na hora em que o casal está mais fragilizado, convém entregar ao hospital uma notificação extrajudicial e exigir uma via como recibo, carimbada e assinada por ele. Esta notificação extrajudicial que eu tenho aqui, você pode encontrar no sítio providaanapolis.org.br/nej.doc. NEJ, notificação extrajudicial.doc. Vocês podem baixar este arquivo Word, imprimi-lo e preencher os seus dados. Dirigindo-se ao diretor do hospital, você diz eu, nome completo da gestante, e meu marido, o nome completo dele, né? Somos totalmente contrários à laqueadura tubária e a qualquer outro procedimento que tenha por efeito imediato tornar impossível a procriação. Não admitimos tais procedimentos em nenhum caso, nem sequer para evitar um possível dano em uma futura gravidez. Não aceitamos que o parto a ser realizado, natural ou cesáreo, sirva como ocasião para uma esterilização, ainda que feita com a melhor das intenções ou pretextos. Estamos cientes de que a Igreja Católica condena a esterilização direta como um ato intrinsecamente mau, que não pode ser justificado por nenhuma circunstância, nem por nenhuma boa intenção subjetiva. Estamos cientes de que a Lei 9263 de 96, a lei que instituiu a esterilização no Brasil por obra do PT, infelizmente, antes a esterilização era crime, proíbe a esterilização cirúrgica sem o consentimento de ambos os cônjuges, sem que tal consentimento seja expresso em documento escrito e firmado, e sem que haja um prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Estamos cientes de que a não observância de tais condições faz com que o médico incorra em crime punível com reclusão de 2 a 8 anos e multa. Estamos cientes ainda de que, além da pena, a esterilização praticada sem consentimento do casal enseja indenização por dano material e moral, e que a responsabilidade do hospital é objetiva, ou seja, independente da comprovação da culpa,
bastando que o ato ilícito seja realizado dentro de suas dependências. E acrescente isto: a título de exemplo, a Justiça condenou um hospital e um médico a indenizarem uma dona de casa em R$ 22.800 por ter sido laqueada sem sua autorização por ocasião da realização de um parto. É um fato real. A presente notificação extrajudicial previne responsabilidades civis, criminais e administrativas. Aí assina a gestante, assina o marido da gestante, entrega ao diretor do hospital, ao médico, protocoliza no hospital em 3 vias e guarda uma via com identificação e assinatura. E entrega outra ao médico obstetra. Isto é uma segurança que você pode fazer, e é bom que faça, porque nem sequer os hospitais católicos deixam de praticar esta barbaridade. Aqui em Anápolis, o nosso bispo escreveu uma carta com instruções severas proibindo a laqueadura nos hospitais católicos. Aqui em Anápolis, nós temos a Santa Casa de Misericórdia. Mas uma coisa é o bispo proibir, outra coisa é o médico obedecer. Se você vir que algum hospital, sob a jurisdição da nossa diocese, está praticando ou insinuando a prática de laqueadura, qualquer que seja o pretexto, não deixe de comunicar ao diretor do hospital e ao senhor bispo, porque é uma coisa que nós não podemos tolerar. É um pecado gravíssimo. E eu queria que se multiplicassem os casais abertos à vida. Eu parabenizo o casal Éder e Adriana, que já estiveram aqui no nosso estúdio, no nosso programa, já foram entrevistados quando ela estava grávida. O neném já nasceu, é o 6º filho, 6ª cesariana, não morreu, nem a mãe nem o filho, e eles não têm a menor intenção de deixar de ter novos filhos. Querem prosseguir. Isso é que é um exemplo bonito, gente. Exemplo de fecundidade, de abertura à vida, de confiança em Deus, de desprezo pelas ameaças de morte. Morrer, todos nós vamos morrer. Mas o que nós nunca podemos fazer é pecar. Antes morrer do que pecar. Assim diziam os santos, assim devemos dizer todos nós. Vamos dar a bênção final? O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grignon de Montfort, de Santa Gina Beretta Mola, de Santa Teresa de Calcutá, de São João Paulo II, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.